Voltando a falar sobre o propósito, nós queremos ministrar hoje, meditar sobre o que o propósito ele gera provisão. Ou seja, quando Deus coloca um chamado, coloca algo para que nós possamos realizar aqui nessa terra, Ele providencia todos os recursos necessários para que nós possamos desempenhar bem essa missão. Seja recursos humanos, financeiros, ou qualquer outra área que se fizer necessário. Então, grande parte aí das pessoas, elas têm dificuldade em acreditar na força do propósito. O propósito é uma força que move o mundo. Então, o propósito, ele estica as pessoas, nos estica. Ele desafia a fazermos coisas maiores que a nossa realidade, que a nossa capacidade. Então, para cumprir o propósito, eu tenho que vencer meus limites, vencer a mediocridade, vencer o sentimento de incapacidade. Ou seja, eu tenho que almejar e aceitar o desafio de ser maior do que eu sou hoje. O propósito, ele me promove também. Então, em termos de recursos, ou seja, toda realização, todo projeto, toda obra, ele vai exigir pessoas para montar uma equipe, para possa ajudar a realização das tarefas necessárias. Então, da mesma maneira, em relação às finanças, ou seja, todo projeto precisa de finanças, dinheiro, para tirar dessa fase de planejamento para execução. Precisa de recursos. Desde já o planejamento, né? Eu preciso entender que quando eu decido viver o meu propósito, recursos são liberados pelo universo, pelo próprio Deus, para que eu tenha condições de realizá-lo. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus. Vamos começar lá com Gênesis, capítulo 21, verso 10. 10 ao 14, ao 19. No verso 10 diz assim: disse Abraão: rejeitar essa escrava e seus filhos, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. O Leu 9, para entender um pouco melhor. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando, pôs-se sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-se Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água outro e deu de beber ao rapaz. Então nós podemos ver, amados, quando Deus orienta Abraão não ter medo,
fazer conforme era o desejo do coração de Sara, que Deus estaria cuidando de Agar e de Ismael. E Abraão, com um coração muito sofrido, né, amados, ele despede Agar, e ali no deserto acaba a água e ela entrega, né, o seu filho à morte e deixa ao lado, e ali o menino chora e ela própria chora, e Deus ouve, porque Deus tinha prometido, tinha uma promessa para Abraão, e o afastamento de Agar cumpria um propósito, e como tinha um propósito, Deus traz os recursos, né, amados? Ele traz a provisão, ele trouxe a água. Isso se deu também, né, com aquela viúva, com Elias, quando Deus envia aquela viúva de Sarepta, né? Isso nós podemos ver, né, em 1 Reis, o verso 17, o capítulo 17, verso 9, assim, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei à mulher viúva que te dê comida. Então Deus, para a preservação de Elias, que estava cumprindo o seu propósito, Deus providencia o alimento no meio da seca, né? Quando ele envia Elias, ele já tinha providenciado o seu sustento, o seu alimento. Podemos até anteceder a questão quando os corvos levam alimentos. Também eu quero ler aquilo que está na formação, né, do exército de Davi, capítulo 12, o verso de número 14. Vou ver o primeiro, o 8. O 8 primeiro. O capítulo 12 de 1 Crônica, verso 8. Fala dos gaditas, passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. E agora sim, o verso 14, esse dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Então nós podemos ver quando Deus dá esse desafio de Davi formar uma nação. Primeiro ele tem pessoas para ajudar a sua própria parentela, que foi crescendo, pessoas desprezadas pela sociedade, chegou ao número de 600. E com aqueles 600, Davi não teria condições de cumprir o seu propósito. Mas, independente de ter condições ou não, Davi, ele caminhava, ele se esforçava para cumprir o seu propósito. E a situação lhe muda quando há o agir de Deus. Então Deus manda guerreiros da tribo de Gade, pessoas que sabiam a arte da guerra, pessoas que sabiam usar as armas. E essas pessoas eram especiais, tanto que se tornaram os comandantes do exército de Davi, os capitães. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Então, para que Davi cumprisse o seu propósito, enfrentasse os filisteus, os sírios, o pessoal, tinha que ter um exército. E Davi não tinha humanamente capacidade para formar esse exército. Mas Deus dá pessoas especiais. É assim nas nossas vidas. Quando Deus nos coloca uma missão, quando Deus nos chama para fazer algo, nós deparamos com incapacidade, com dificuldades, com falta de recursos, falta de pessoas. E no início a gente tem que caminhar. Como Davi caminhava com aquelas pessoas que não tinham tantas condições. E não tinham tantas ferramentas, tanta organização para cumprir
algo tão grande, mas Deus foi acrescentando, é assim conosco. Deus envia pessoas para nos ajudar, pessoas capazes, pessoas de valor. E os recursos que nos faltam, Deus acrescenta, porque Ele é dono de todas as coisas. Então, que não fique paralisado por você se sentir sozinho, por não ter recursos. Muitas pessoas não crescem por isso, porque elas olham as suas circunstâncias e não vêem condições e são paralisadas. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Ele vai cooperar com você. Ele vai mandar tudo aquilo que é necessário. Vai colocar pessoas de valor no teu caminho para te ajudarem. E todos os recursos necessários Ele vai providenciar. Então, não tenha medo. Seja grande. Faça, realize grandes coisas.